Então, família, muitas das vezes aí que eu fiz vídeo pra vocês, principalmente aqui dentro do carro ou em casa, separando alguma coisa pra poder passar aí do conteúdo, e principalmente vídeos a respeito de filmes, séries e futebol, que eu tenho feito alguns também, né? Porém, como eu falei pra vocês, muitas coisas que eu passo é algo que eu vivi, sabe? Coisa que eu passei, que eu tive experiência, que eu posso estar falando algo a respeito, que eu realmente conheço, né? E infelizmente isso daí, algumas decisões que a gente acaba tomando nem sempre serão certas e nem sempre a gente vai acertar 100%, mas procura melhorar com o tempo, principalmente quando ganha mais idade, né? A experiência, ela acaba trazendo consigo, né, a reflexão, e você pensa duas vezes antes de tomar qualquer ação. O problema maior de tudo isso é o seguinte: quando você toma uma decisão que literalmente vai impactar na sua vida, você tem que pensar muito mais. E nisso eu reflito muito a respeito dos filmes, principalmente histórias que a gente vê que traz uma palavra bonita e tem ligação, tem um elo com aquilo que está sendo passado, que a mensagem do filme está transmitindo para cada um que está assistindo. E entre eles aí eu tive a oportunidade de assistir o Matrix. Os três filmes para mim são bons, tanto o Matrix de 90 para frente, o Matrix Reloaded e o Matrix Revolution. É o filme que até então para mim traz uma mensagem muito diferenciada, sabe? E eu várias vezes tive a oportunidade de falar para vocês. No começo do canal eu falei a respeito de escolhas, falei um pouco de mim, que eu tinha recebido algumas perguntas, né? Entre elas se eu era solteiro, se eu tinha filhos, o local que eu residia, e tudo isso daí eu acabei passando para vocês um pouco para conhecer. Mas como eu disse para vocês a respeito das escolhas, o meu principal objetivo quando eu criei o canal era transmitir alguma mensagem positiva, algo bom, um exemplo legal, um exemplo que pudesse inspirar cada um. E como muitos canais do YouTube aí, eu quero levar algo positivo, sabe? Eu acho que tem muitos canais que só buscam trazer polêmica, só buscam trazer conflito desnecessário, né? Eu acho que o conflito tem que ser usado quando é algo justo. Aí você usa o conflito quando é para reivindicar algo que realmente seja verdadeiro, e não só para poder gerar engajamento ou likes ou visualizações, né? E eu falei para vocês o Matrix porque tem uma das cenas que o Neo tá sobre uma mesa, sobre uma maca, e ele pega e questiona o Morfeu. Ele fala assim: por que meus olhos doem? E o Morfeu fala para ele: é porque você nunca os usou. E isso daí é claramente uma mensagem que representa muito certas pessoas que a gente conhece, que acaba convivendo, ou pessoas que você conhece assim de forma passageira. Muitos deles vão ficar cegos por alguma coisa, sabe? E por mais que você tenta alertar, você tenta de certa forma abrir os olhos daquela pessoa com alguma palavra, ela vai te tratar não como uma pessoa que quer o seu bem, mas vai te tratar como um inimigo. Eu falo porque eu já passei por isso, que eu trabalhei em equipe. Eu tive lugar que eu trabalhei que, por mais que eu tentasse saber por que aquela pessoa tomou tal decisão que literalmente prejudicou outros ou prejudicou a mim pessoalmente, tava fazendo aquilo, e a pessoa, no lugar de buscar refletir do que fez, não, começou a tratar eu como inimigo. E até outros também, né? Como eu falei, eu acho que a gente não vai acertar sempre, o 100% não existe, você não vai conseguir bater isso, mas é uma coisa que vem desde os tempos antigos. Então assim, eu sugeri várias vezes para você outros canais, cheguei a mencionar várias vezes outras pessoas que tem canal no YouTube aqui, o próprio Brasão de Armas, eu cheguei a falar a respeito de história, o Professor Rock, eu costumo acompanhar também muito o anarcocapitalismo. É uma coisa que eu acredito que com o tempo se torna mais forte e vem se firmando cada vez mais, né? É uma coisa que é literalmente independente, sabe? Você não precisa do Estado para nada. E como eu falei para você, disso tudo que eu acabei aprendendo com o tempo, eu procuro refletir para poder tomar decisões.
E eu sei que não vai agradar 100% das pessoas, mas é uma coisa que quando você toma uma decisão, você vai desagradar alguém, de um lado ou de outro. Não tem como você agradar gregos e troianos. E isso daí é, como eu falei, decisões próprias. Eu mesmo optei por isso, eu queria me estabilizar financeiramente. Tive uma carreira muito boa na questão da segurança patrimonial, segurança privada, e me ajudou muito a crescer como profissional. Pessoas incríveis que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar com pessoas que literalmente me deram aprendizados gigantes, sabe? Entre eles aí amigos meus que trabalhavam no meu e pessoas que tiveram cargos acima do meu, o Anderson Bert, o Josimar, entre eles aí os que era responsável pelo local que eu trabalhava, pelo posto, o Leandro, o Davidson, o Cristiano também, que eu cheguei a trabalhar, Rafael, Olavo, o Abraão, que trabalhou comigo no posto. E todas essas pessoas que eu mencionei pra vocês são pessoas que literalmente, outras mais que eu trabalhei aí, o Kleber também, o Alexandre, então, como amigo, sabe? E literalmente, como eu falei, eu acho que eu aprendi uma coisa que peguei mais dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe sempre me ensinou isso, eu ser grato. E isso é o que eu carrego, a gratidão por essas pessoas aí, principalmente que me ajudaram, me fortaleceram nos momentos que eu mais precisava aí. Graças a Deus, Deus sempre teve me ajudando, Deus sempre teve me auxiliando em todas as minhas escolhas. E quando eu falo da palavra, eu não falo à toa, eu falo porque eu convivi com isso. Quando eu tive a perda do meu pai, foi uma das piores coisas que aconteceu pra mim. E como eu disse pra vocês, acho que quando você entra nesse ciclo da perda, você muda, querendo ou não. Isso daí é inevitável, você acaba mudando. E era só isso mesmo que eu queria passar pra vocês, era a respeito de algumas coisas que pra mim até então, algumas funcionaram, outras serviram de exemplo e outras serviram de motivação, né? Principalmente pra poder criar esse canal, né? Agradeço todo mundo aí que tem acompanhado o conteúdo. Até a próxima. Pois és o Deus da minha salvação. Em ti espero o dia todo. Amém. Tive uma visão. Eu vi as testemunhas, os 2 profetas, diante do Deus da terra. E se algum homem pensasse em machucá-los, sairia fogo de suas bocas e consumiria os inimigos. E se algum homem pensasse em machucá-los, ele seria morto. Foi uma jornada bem árdua para alguém tão jovem.